Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar a carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 8. Nesse início da carta de Tiago, nós encontramos algumas exortações. A anterior falava sobre as provações, o quanto deveríamos buscar motivação nas provações para sentir alegria, uma vez que as provações testam a nossa fé e uma vez vencendo-as, nos tornamos perseverantes. E nessa perseverança nos tornamos perfeitos, sem deficiência nenhuma. Para continuar a sua exortação, embora abandonando o tema provação, que vai ser retomado no versículo 12, nos versos 5 ao 8, o nosso autor coloca uma ponte entre o que disse nas provações com o que vai dizer agora a respeito da sabedoria, mostrando-nos que a perseverança que nos torna perfeitos traz também consigo a sabedoria, o discernimento, a capacidade de compreender as razões e os frutos das nossas provações. No entanto, se isso não acontece naturalmente, se a nossa perseverança não tem gerado sabedoria, então ele abre a sua exortação, uma nova exortação sobre sabedoria, para dizer: caso isso aconteça, se alguém tem falta de sabedoria, que deveria vir naturalmente junto com a perseverança, então peça a Deus. Retoma um tema muito próprio do Antigo Testamento, especificamente Provérbios, capítulo 2, versos 3 ao 6, em que a sabedoria está vinculada com o temor, com o medo, com a obediência, em que lá em Provérbios claramente nos aponta que a sabedoria é o temor, ou o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Assim, a obediência sendo mantida diante das provações, dos testes, mantendo-se obediente nesses difíceis testes para provar a nossa fé, essa obediência traz sabedoria. E a sabedoria nos ajuda a ser obedientes. Então, a obediência tem uma relação direta com a sabedoria. Embora em várias passagens da Bíblia a sabedoria é tratada com conceitos próprios daquela passagem, daquele texto, aqui ela é tratada como um efeito que deveria ser natural das provações como resultado da perseverança. No entanto, ele diz: caso aconteça de não vir com a perseverança, peça a Deus que liberalmente, de forma franca, sem restrições, concede. A gente observa essa diferença de conceitos sobre a palavra sabedoria na Bíblia quando observa 1 Coríntios capítulo 1, onde Paulo critica a sabedoria, colocando ela em oposição à fé. Mas aqui o conceito é outro, não é aquele conceito helenista tratado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, onde a sabedoria ali se referiria ou ao conhecimento dos mistérios ou a adquirir o conhecimento em si, o conhecimento mais voltado às questões científicas. Então, no versículo 5, ele, após ter dito que a perseverança nos torna perfeitos, sem nenhuma deficiência, então ele aponta uma exceção à regra. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, em nada necessitados, em nada deficientes, no entanto, pode ser que alguém necessite, esteja em deficiência. Nesse caso, o seu conselho: peça a sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, ou seja, sem restrições, francamente,
e nada lhes impropera, ou seja, não joga em rosto aquilo que é dado, não recrimina, não exige nenhum pagamento de volta, sem recriminações, liberalmente, dá abundantemente e não joga em rosto aquilo que é dado, não lhes impropera, ou seja, não tem restrições ou condições, nenhuma condição é posta para se dar a sabedoria, a não ser a questão daquele de ânimo duplo que vai ser analisado. Mas aí a questão não está em Deus, mas naquele que pede e como pede, que é um tema também muito interessante na carta de Tiago sobre oração, é que determinadas formas com que oramos não são aceitas por Deus. Ele vai tratar isso mais na frente, por exemplo, no capítulo 4, quando ele vai dizer: pedis e pedis mal e não recebeis, porque pedis para esbanjar de seus próprios deleites. Então, a oração é algo interessantemente tratada na carta de Tiago, em que não basta orar, existe uma condição mínima para se orar e a motivação para se orar é também abordada como essencial para que Deus atenda a oração. Então ele diz: e ser-lhe-á concedida, final do versículo 5. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. A palavra fé aqui não tá carregada do conceito da confissão, mas ela está em oposição à dúvida. Não pode ser duvidoso, não pode pedir com dúvida. Peça, porém, com fé, sem dúvida, em nada duvidando. Então, logo em seguida, já diz que a fé aqui está em oposição à dúvida e não é necessariamente aqui tratada como uma confissão de crença, de dogma. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aí ele traz uma imagem, uma metáfora do mar, das ondas, movidas pelo vento, num contexto da antiguidade em que os barcos eram movidos à vela, né? Não apenas a vela, mas a vela principalmente. Então, se o vento sobra para o sul, o barco vai para o sul. Se o vento vira para o norte, o barco vai para o norte. Então, se o vento troca durante o dia várias vezes, no final o barco não sai do lugar. Andou para lá, andou para cá, ou navegou para lá, navegou para cá e não saiu do lugar. Então, essa é a imagem trazida. Imagem essa que era muito claramente acessível às pessoas de negócios, que vão ser tratadas mais na frente na carta de Tiago, onde ele vai exortar sobre aqueles que fazem planejamentos de viajar e negociar e deveriam antes refletir sobre o fato de: se Deus quiser, irei a tal lugar, se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Então, é uma imagem muito mais comum aos negociantes que, navegando de um ponto para o outro, comercializam as suas mercadorias, do que a pessoa simples do campo que está lá plantando e colhendo como diarista. Ele não tem essa imagem clara na sua mente. Isso pode indicar um público que Tiago dirige-se especificamente na comunidade, que seriam os ricos negociantes que precisam de sabedoria, mas muitas vezes estão divididos entre as estratégias de negócio que se opõem aos ensinamentos de Jesus e ao próprio ensinamento de Jesus. E muitas vezes aderem a um num certo momento e ambiente e depois aderem a outro em outro ambiente, em outro momento. Essa posição dúbia não vai trazer sabedoria. Essa posição se esquivando dos testes, das provações, não vai trazer sabedoria. Então a imagem do vento jogada para lá, que aparece também em Isaías 57, verso 20, e carta de Judas, versículo 13, também utiliza essa metáfora, para indicar essa inconstância. Ora pensa de um jeito, ora pensa de outro. Ora segue o ensinamento de Jesus em determinadas áreas da vida, em outras áreas seguem outros tipos de ensinamento. É para mostrar que a vida cristã não pode ser dupla. Não existe vida espiritual e vida material, como muitas vezes as pessoas falam. Vida é uma coisa só. E a gente deve viver em todos os lugares
seja naquilo que chamam de espiritual, está dentro da igreja, será que é isso que significa vida espiritual? Tudo aquilo que eu faço dentro da igreja. E vida material, o que significa? Aquilo que eu faço no trabalho, como se no trabalho eu não preciso viver as palavras de Cristo, ali é vida material e a vida espiritual, então eu peço bênção para a minha vida espiritual, para que eu obedeça a Cristo, mas aonde? Somente na igreja, nos trabalhos da igreja? E na minha vida material eu só quero prosperidade e ser bem sucedido, e os ensinamentos de Jesus não servem? Então não existe esse negócio de vida material e vida espiritual. A vida é uma só e devemos ser espirituais em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, em todas as atividades. E ser espiritual significa seguir o Espírito Santo, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, ter o Espírito de Cristo e seguir a Ele. Isso é ser espiritual. Então, muitas vezes, o homem ou a pessoa que se refere aqui é aqueles que pensam de vida espiritual e vida material, que na igreja é de um jeito, nos negócios é de outra maneira. Então, esse não vai alcançar sabedoria, porque ele vai se desviar dos testes, das provações, ele vai dar um olé nas provações, ele vai se comportar de uma maneira no lugar e de outra maneira no outro, então ele não vai ter provação em lugar nenhum. E aí não vai gerar perseverança e não vai trazer a sabedoria. É muito provável que o Tiago esteja se dirigindo especificamente a esse grupo de pessoas dentro da igreja. Verso 7, não suponha esse homem que é como o vento do mar, sopra para a direita e sopra para a esquerda, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, esse tipo de oração, o problema não está em Deus, ele deixa muito claro, o problema está no ser humano, no homem, naquele que ora. Como ora? Qual é a motivação? Qual é o seu comportamento quando ora? Então aí está o ponto que precisa ser corrigido. E Deus não, Deus dá liberalmente. Ele dá tudo o que pede sem recriminação. O problema é como pedimos e quais são as motivações do nosso pedido. E aí no verso 7, ele finaliza: esse homem alcançará alguma coisa. Que tipo de homem? Que tipo de ser humano? Aí parece fazer uma citação. Por que parece fazer uma citação? É porque no verso 7, a palavra homem é a tradução de antropos. E a palavra 8, homem, é a tradução da palavra aner, ou seja, duas palavras diferentes. Então, é como se aquela que ele está usando naturalmente, antropos, aí ele vai fazer uma citação, muito provavelmente da Septuaginta, ou um comentário à Septuaginta, que era normalmente utilizada a palavra aner, para indicar todo o ser humano, que muitas vezes antropos tinha uma ligação direta, né, com o macho, né? E na Septuaginta, aner era utilizado para uma forma mais ampla, o ser humano de uma forma geral. É claro que fora da Septuaginta tinha outro conceito. Poderia encontrar textos na Antiguidade onde seria o contrário, onde antropos se referia a todo ser humano e aner especificamente ao macho, né? Mas na Septuaginta, não. Na Septuaginta, aner é utilizado para o ser humano. Então, como parece uma citação, então ele cita no verso 8, usando a palavra aner para indicar todo o ser humano, não o macho especificamente, mas todo o ser humano, homem e mulher. Ou seja, homem de ânimo dobre, ser humano, né, de ânimo dobre, ou seja, de duplo sentimento, ora uma coisa, ora outra. Inconstante, quando ele está na igreja, ele é fiel seguidor dos ensinamentos de Jesus. Saiu da igreja, está lá em outras atividades sociais, ou até na rede social mesmo, ele se torna rude, xinga, ameaça, cheio de ódio, ou seja, completamente diferente daquela pessoa que de repente está lá na igreja pregando, orando, né, cheio de amor, falando do amor, do evangelho de Jesus, de perdão, que todos os pecadores podem ser perdoados, que Deus perdoa todo mundo. Mas aí quando ele vai para a rede social é outra pessoa, aí é ódio, xingamento, que não pensa igual a ele, que não concorda com ele, não tem a mesma posição que ele, aí é isso, é aquilo, e enche de adjetivos pejorativos, e aí é completamente diferente. É esse tipo de pessoa que ele está dizendo, essa pessoa de ânimo dobre, de duplo caminho. Qual é o caminho, afinal? É aquele lá da igreja ou é aquele da rede social? Que tipo de pessoa você é? É aquela que nós vemos na igreja ou é aquela que nós vemos na rede social? Então, esse tipo de pessoa, ele diz, esse tipo de pessoa, inconstante em todos os seus caminhos, não alcançará a sabedoria. A própria atitude já revela ignorância, estupidez,
falta de sabedoria. Então, a sabedoria está acessível a todos, é só pedir a Deus, mas precisa ser uma pessoa constante, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que realmente deseja o caminho do Senhor e não seja dividida entre duas posições, se adaptando às circunstâncias e aí mudando o seu comportamento de acordo com as circunstâncias, de acordo com a onda. E aí ele vai se livrando das provações. Então não tem teste. Se não tem provação, a fé é pobre, né? Porque a fé rica é aquela que é testada, mais rica do que o ouro depurado, vai dizer Pedro na sua carta. Então é muito importante essa observação. A sabedoria está acessível. Pede-se e Deus vai te dar. Mas verifique se você é uma pessoa que ora está de um jeito, ora está de outro. Ora quer uma coisa, ora quer outra. Na igreja é super espiritual e fora da igreja é pior do que qualquer pessoa que não teme a Deus e não confia em Jesus e não crê nos ensinamentos de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos ajude a sermos sábios e que nas provações, na perseverança das provações, possamos ter o discernimento para compreender que ela produz fruto, ela nos traz riqueza na fé, ela nos fortalece, fundamenta a nossa fé, cria resistência à nossa fé. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos dê abundantemente a sabedoria necessária para viver as palavras de Jesus. Um abraço.